Tem misericórdia de mim, Senhor. Não desista quando Deus quer usar você para fazer uma grande obra, porque você é uma grande obra e que Deus quer usar a tua vida para fazer uma grande obra em Cristo Jesus. Eu gostaria de começar dizendo alguma coisa sobre o Ney como homem, como pessoa. E ele toda a vida foi uma pessoa muito sincera, muito verdadeiro. E a transformação que Deus fez na vida dele, eu creio que a gente, às vezes, em algum momento, a gente cita até algum texto bíblico como brincadeira, mas tem muito de verdade. Eu creio que o Ney foi um que passou pela casa do oleiro, né, para pudesse passar por uma transformação em todo sentido, no sentido espiritual, porque quando ele chegou na igreja, ele confessou, com as próprias palavras dele, que ele era ateu, que ele não cria em Deus, que ele estava pensando em suicídio. Aquele que em nós começou a boa obra, aquele que em vós começou a boa obra, dará continuidade até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Começar? Claquete. Essa foi a nossa claquete. Ah, foi a claquete. Nossa claquete. Mas já tá aparecendo? Já tá gravando. Ah, depois você edita isso, né? Pode deixar. Pastor, a igreja vai completar 10 anos nesse ano de 2025. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história da nossa igreja, do projeto Recomeçar. Quando começou, onde começou e principalmente qual foi o propósito que Deus colocou no seu coração para começar o projeto Recomeçar. Amém. O projeto Recomeçar, gente, ele começou lá em outubro de 2015. Minha esposa, Filomena, né, pastora Filomena, começou um grupo familiar na varanda da nossa casa, nosso apartamento. Em oração, né, porque sempre Deus fala conosco em oração, o Senhor já tinha me dito que traria os nossos frutos e nós daríamos os nossos ramos. Uma vez, num culto que eu estava, o Senhor falou muito comigo isso. E um dia eu estava na minha casa, né? E fui para academia e tal. E ali eu conheci uma moça que precisava muito. E nós começamos a orar na minha casa, pela família dela, pelo esposo, né? Pelos filhos. E nós começamos a orar. E dali nasceu o projeto Recomeçar. Por quê? Porque começaram a vir outras mulheres e de quarta-feira à tarde nós começamos a nos reunir na minha casa, né, para um café e palavra. Era o café e a palavra de Deus e nós conversávamos, orávamos, ministrávamos sobre a palavra e ali nessas reuniões de quarta-feira, mulheres foram curadas, né? Vidas foram salvas, entregaram suas vidas a Jesus e Deus começou ali, né, nessas reuniões de quarta-feira à tarde, na minha casa, a fazer uma obra na vida dessas mulheres. E os maridos começaram a ver a diferença, começaram a chegar. E o Ney, ele sempre expressava, né? Um dia ele falou para mim, pastor, eu nem que seja em cima de um caixote de cebola, eu ponho um caixote numa praça, né, e eu vou pregar. E ele sempre tinha isto, né? Ele tinha isto dentro dele. A Mena sempre foi uma pessoa assim muito, como é que eu posso dizer, muito criativa, muito. A Mena, não sei como é que está hoje lá, mas a Mena tem uma facilidade para testemunhar da palavra, para falar, até muito mais que o Ney. Muito mais que o Ney, ela tem essa facilidade, né? Ela é desbravadora. Essa é a verdade, né? Então, quando eles saíram para iniciar o trabalho, eles saíram daqui, para mim, saíram debaixo de bênção. E começamos ali, nessa data, em outubro de 2015, alugamos a primeira sala lá no Hotel Blue Tree do Anália Franco. O que é isso? A gente crê que o projeto Recomeçar ele nasceu do coração de Deus. O Senhor tinha um plano e um propósito nisso. Ele que sabe de todas as coisas.
E ele sabia que vidas poderiam ser alcançadas, libertas, transformadas através desta obra que foi plantada pelo Senhor nos nossos corações e a gente começou lá no hotel. Eles abriram as portas para nós e nós começamos ali numa sala, né, com uma caixinha de som e um violão, pregando a palavra do Senhor. E Deus começou a trazer vidas. É engraçado porque no começo eu participava de algumas reuniões aqui nesse lugar, né, no apartamento, e quando eu participava, minha mãe, Camila, traz um louvor. Sempre assim, eu falava, tá bom, vou levar um louvor, amém. E quando a gente eles decidiram, né, ir para o hotel, eu lembro que, como que a gente ia fazer? Vamos comprar uma caixinha. Uma caixinha assim, era uma caixa enorme, que existe até hoje, eu acho que está no projeto ainda, né? Tá lá guardada. Tá guardada no quartinho dos instrumentos. É uma caixa, assim, que não tem um som, assim, nossa, que se diga, né, que som. Mas é uma caixa que a gente plugava um mic, e aí eu convidava alguns amigos alternados que sabiam tocar violão, e às vezes sobrava para mim, raríssimas vezes, graças a Deus, tocar violão também. Mas eu lembro que era eu, e quando dava algum amigo, então esse era o louvor, com um violãozinho. E ali o Senhor movia e fazia. Então, esse foi o começo do Ministério de Louvor do Projeto Recomeçar. Por que Projeto Recomeçar? Eu e o Ney já éramos pastores há uns 30 anos em uma outra comunidade. E o pastor, né, José Maria, nosso pastor da outra comunidade, viu, né, que o grupo estava crescendo, fomos para o hotel, e ele mesmo percebeu aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. E o Senhor, eu mesma perguntava, Senhor, mas o que é isso, né? Como o Senhor vai, como nós vamos chamar este grupo? E o Senhor me dizia, Projeto Recomeçar, porque é um recomeçar em vidas que eu vou estar trazendo. E aí eu falei, Senhor, Projeto Recomeçar, né? Não é uma igreja, é um projeto. E o Senhor disse, é um projeto que eu tenho na vida de muitos, na vida, inclusive de vocês, porque vocês estão recomeçando. E eu falei, tá bom, Senhor. Falei para o meu marido, e aí ele, nossa, Projeto Recomeçar. E nisso a Camila estudava no Instituto Isabê. E naquele mesmo dia nós estávamos falando com Deus sobre este nome, né? E ela trouxe um CD, e eu falei, Senhor, me mostra, e o Ney também, mostra a tua vontade. E ela trouxe um CD e falou, mãe, olha o CD, o novo CD do Isabê, que se chamava, né, Recomeçar. Então Deus falou, este nome que eu quero, porque muitos que estarão ali vão estar recomeçando. E eu tenho algo muito importante na vida das pessoas que eu vou estar enviando a este lugar. E aí o Senhor me mostrava a Fênix. Eu falei, mas Fênix é uma figura da mitologia. E eu falava, mas Senhor, a Fênix é uma história, é uma mitologia, né? E nós vamos colocar como símbolo, né, do Projeto Recomeçar. E eu fiquei meio em dúvida, o Ney também, né? Não ficamos perguntando isso para Deus, mas vinha muito forte a figura da Fênix, que ela morre, né? E depois ela renasce das cinzas. E nessa mesma semana que nós estávamos orando, perguntando para Deus, né, este logo, essa figura, o professor na faculdade de teologia, eu fazia teologia nessa época, o professor Maurício disse assim, inclusive, a Fênix era usada pelos cristãos na época para explicar sobre a ressurreição de Jesus. Então, esta figura da mitologia, que era usada pelos cristãos, né, foi usada no Projeto Recomeçar, para explicar, para mostrar a ressurreição de Cristo. Então, foi isso que veio das mãos do Senhor para nós, e nós colocamos, né, como símbolo. E eu creio que todos que estão aqui, que vieram e que virão, de alguma forma, a este lugar, trazidos por Deus, vão ter
um recomeço. No começo vinha muito pouca gente. De vez em quando descia algum hóspede para estar lá com a gente e começaram aos poucos a aparecer pessoas nessa reunião. E a gente foi caminhando, orando e fazendo a obra e pregando a palavra ali. E com o tempo, outras pessoas foram chegando. Nós recebemos também a visita do pessoal da igreja do saudoso pastor Washington, da comunidade Boas Novas. Estávamos caminhando juntos. Numa determinada quinta-feira eles apareceram para ajudar a gente ali no louvor e nos dar um apoio em tudo aquilo que a gente estava fazendo, o pastor Washington junto. E o trabalho foi crescendo, a gente foi pregando a palavra, foram chegando vidas, e um convidava o outro, a gente transmitia os cultos pela internet. E foi um trabalho muito abençoado, porque a gente via muito ali o agir de Deus na vida das pessoas. Como o Washington ele gostava muito de ir nas igrejas falar sobre família, então esse conhecimento, né, do pastor Ney da Mena, ele conheceu na época em que ele frequentou, ele ia visitar a igreja do pastor José Maria, que eram 3 pastores que começaram junto, né? Quando o Washington foi chamado para o ministério na Vila Antonieta, aí teve outros ministérios que saíram juntos, e um deles foi o pastor José Maria e a Eni, que foram cuidar de uma outra comunidade também, né? E nesse envolvimento, eles sempre foram amigos, e foi nesse envolvimento que aí na igreja do pastor José Maria, ele conheceu, né, o pastor Ney, a pastora Mena, que na época nem eram pastores ainda, né? Então foi muitos anos de convivência, de amizade. A Mena sempre ia na nossa comunidade, né, o pastor Ney, falar com os jovens, né, da nossa comunidade. Então foi criando esse vínculo, né? Então depois quando eles começaram no projeto, o projeto Recomeçar lá no hotel, eles também frequentaram a nossa igreja por um tempo, sabe? Eles estiveram também junto conosco ali. E uma coisa interessante que ele sempre dizia para mim, que se fosse para deixar um dia a igreja nas mãos de algum pastor, ele deixaria nas mãos do pastor Ney e da pastora Mena, né? Porque ele sentia neles essa sinceridade com Deus, né? E tinha certeza que eles são pastores íntegros, né? Íntegros na palavra de Deus, né? E que cuidaria muito bem do rebanho, né? Como a gente tem visto em todos esse tempo, né? E aí um dia, do nada, assim, o pastor... Do nada não, né? A gente sabe que foi realmente algo preparado por Deus, né? E o pastor Ney e a pastora Mena, um dia eles apareceram lá na nossa igreja. E aí eles já estavam com um projeto no Hotel Blue Tree, já há um tempinho, e eles começaram a caminhar com a gente. E o pastor Washington ficou muito feliz e as coisas foram acontecendo. Até que eles começaram esse projeto aqui no hotel, né? E o nosso grupo, alguns vinham, tal, né, dando uma força, e o pastor Washington incentivava, né, para a gente vir nas reuniões aqui no hotel. E com o tempo, né, Deus foi dando direção e as coisas foram acontecendo, até que, né, uniu o grupo. Eu até me emociono para falar disso, porque o pastor Washington era um amigão nosso de muitos anos atrás, as comunidades se conheciam, né, e nós o conhecíamos de muito tempo atrás. Lá em 2015, nós começamos a frequentar a igreja do pastor Washington, né? E mais para assistir o culto, porque a gente queria ter um lugar para ir nos domingos, uma igreja para frequentar, para congregar, porque as nossas reuniões no hotel, por enquanto, naquela época, aconteciam só às quintas-feiras. E nós já o conhecíamos há bastante tempo. Já. E sabíamos que era um homem sério, um homem de Deus. Essa é uma igreja que a gente pode caminhar e congregar e ouvir a palavra. Fomos lá. No primeiro domingo a gente sentou, ouviu a palavra, eu falei para ele, pastor, a gente está vindo aqui para sentar no banco, ficar quietinho, ouvir a palavra. No domingo seguinte ele já pediu para pregar. No outro ele queria que a Mena pregasse. E aí foi uma troca assim, de bênção tão maravilhosa. Depois eles começaram a ir no hotel também para abençoar a gente. E aí eu e o Jonatas, a gente chegou um dia lá, né, para ver como que era as reuniões, né, e tava só o pastor Ney, a Mena, a Camila e o Cassiano, eles que estavam à frente, né, trabalhando ali, no louvor era só a Camila e o Cassiano com o violão, a Camila cantando,
E aí a gente começou a frequentar lá de quinta e o pastor Ney e a pastora Mena começaram a frequentar a nossa igreja de domingo. E aí a gente começou a fazer eventos na igreja, por exemplo, do Dia das Crianças, né? Eles sempre foram muito criativos, a Mena, o pastor Ney. E aí a gente começou a fazer as coisas juntos, né? Nós, às vezes, não entendemos as coisas, né, de Deus. Mas Deus, Ele faz como Ele quer. E Ele já tinha um propósito de nós estarmos juntos, né? E quando nós estávamos no hotel, o pastor Washington sempre foi amigo do pastor Zé Maria e sempre foi amigo nosso também. Nós sempre estivemos ali juntos, ele, a família dele, a igreja, a comunidade, né? E o pastor Washington, e o grupo todo, os irmãos das Boas Novas, eles se juntaram ali no hotel para nos ajudar. Porque tinha um violão com uma caixa de som. E os irmãos vieram, e ali tinha grupo de louvor, e ali o pastor Washington estava nos ajudando, a pastora Nadir, né, todos os irmãos, os diáconos das Boas Novas, que nós não tínhamos nada, né? Tinha ali um grupo de... Tinha nada, não, tinha a sala do hotel, estávamos pregando ali, estávamos fazendo o que o Senhor nos mandou. O Senhor falou, vai... E é para fazer desse jeito. Então, nós estávamos ali, fazendo daquela forma que o Senhor nos mandou, e Ele foi acrescentando. Ele trouxe estes irmãos, e o pastor Washington e a pastor Nadir para perto de nós, né, com mais experiência, com casais, com tudo. Né? E aí nós nos unimos tanto, que eu falava, pastor Washington, não dá para separar mais. Né? Nós já estávamos ali, foi um amor muito grande, um amor, uma gratidão muito grande, né, dos irmãos estarem ali nos ajudando a fazer essa obra, que não dava para separar mais. Né? E aí nós estávamos naquele processo, vamos nos unir, né? Vamos nos unir, vamos estar juntos, Em 2017, quando o pastor Ney já estava frequentando conosco, e aí quando ele fazia aniversário, a gente sempre fazia uma homenagem para ele, né, para a Mena também. E aí meu pai falou isso de púlpito, que se um dia ele tiver, que ele falou assim, em 2017, ele falou, há 4 anos atrás, ou seja, em 2013, né, 7 anos antes da partida dele, ele falou assim, eu estava comentando com a Nadir, que se eu tivesse que um dia passar o meu ministério, um casal que eu confiaria era o pastor Ney e a pastora Mena. Há uns 4 anos atrás, eu conversava com a Nadir e falei, Nadir, se um dia tivesse que passar a igreja para um casal, que não seja nossa comunidade, eu passaria tudo bem para mim. Calma, não estou passando ainda não, sabe? Calma, eu não sinto não. Isso aqui é uma coisa nossa coisa, 4 anos atrás. Senão você está aqui, calma. Mas Deus sabe que direção Deus vai fazer. Eu tenho visto aqui que aquele projeto vai começar, é algo de Deus. Aonde Deus vai levar esse projeto, só Deus sabe. Mas esse projeto está caminhando. Eu fico muito contente de estar lá. Minha reunião, minha casa era de quinta para de quarta para estar lá. Fica sentado lá e receber o que nós estamos recebendo. E nós estamos recebendo. Então, meu querido Ney, eu tenho palavras para agradecer o fato de vocês estarem aqui conosco. Nós não temos palavras. E aí veio o projeto Recomeçar, que eu quero dizer para os irmãos que é um fato, é uma coisa absurda, fenomenal, porque grande parte das igrejas se separam. Cada um vai para um caminho, vai para um canto, há traições, há rebeliões. No entanto, Comunidade Boas Novas e Projeto Recomeçar, eu gostaria que tivessem mais igrejas assim. Os ministérios se juntaram. Bom, essa fusão, ela foi importante. A gente estávamos passando por momentos difíceis, seja na igreja, seja na nossa casa. E essa fusão, ela trouxe um ânimo, ela trouxe uma paz, ela trouxe alegria. Caminhar juntamente ali com o pastor Washington e com o pastor Ney e a Mena foi muito importante, né, para a nossa casa. A gente somos gratos a eles
por eles abraçarem, a gente abraçar eles também, a Igreja Boas Novas abraçar eles. Então foi um momento especial, né? Toda fusão, às vezes a gente fica um pouco preocupado, mas Deus foi misericordioso, Deus foi tremendo, e acho que o que aconteceu tinha que acontecer pela vontade de Deus. Aí aos poucos foi crescendo, foi vendo o pessoal chegando, o pessoal da nossa igreja, foi cada vez mais gente indo para lá também de quinta-feira. Aí foi crescendo. Foi né? evoluindo. Eu trabalhava num local e ele ia comprar pão pro filho dele toda manhã, né? Eu via ele lá, ele começou a puxar assunto comigo. Jamais imaginava que ele era pastor, né? Que ele tinha uma igreja. Até que chegou um momento que ele me convidou, né? Depois de um tempo eu fui conhecer, fui no hotel e aí, né? Eu comecei a ver o quão bom era estar retornando para a casa do Senhor, né? Porque eu já vinha de igreja, estava muito tempo afastado. E ali eu comecei a perceber como era bom voltar, né? E o projeto estava lá, o pastor Ney, a pastora Mena, cada pessoa ali foi algo maravilhoso, a recepção, como cada um se preocupa, né? A princípio os reuniões eram só de quinta-feira, né? Então, aí depois no final a gente alugava 2 salas a princípio. A princípio era só uma. Aí como foi crescendo, a gente alugou uma 2ª sala para as crianças. À medida que foi crescendo, a gente alugou a 3ª sala para os jovens, né? Então, de quinta-feira a gente tinha reunião lá com a igreja toda, que na hora do louvor ficavam todos. Aí acabava o louvor e o pessoal, as crianças iam para uma sala, os jovens iam para outra sala. E era assim, era uma loucura, porque pensa, né, na igreja hoje a gente tem tudo lá, toda a estrutura, tudo. No hotel a gente tinha que levar tudo. Então, aí o meu pai que fazia o café, inclusive de quinta-feira para levar, né? Meu pai sempre preparava 2 garrafas térmicas e levava o café. A Rose, minha sogra, preparava os comes e bebes para o final. E aí minha mãe ia sempre carregada de sacola, porque pensa, você tinha que levar as coisas das crianças. todo o material para as crianças, né? Porque não tinha nada no hotel. O hotel só tinha cadeira e mesa. E no hotel eu lembro de várias situações a gente ir, né, carregado de coisa, né, que a gente levava tudo. Na época eu e o Rodrigo era recente casado, então a gente tipo organizava toda semana para carregar coisa. Ele ia com o carro dele, eu ia com o meu, porque não dava para ir com o carro só, de tanta coisa que a gente carregava. E aí Deus foi trazendo as pessoas para trabalhar, né? E cada um foi chegando, somando. Aí foi somando mais gente que foi vindo, foi aumentando as pessoas, e a sala foi enchendo, até que foi tomada a decisão de começar os cultos aos domingos, né? Isso. E aí que foi um passo, assim, que foi debaixo de oração, né? A gente percebeu que, olha, Deus está trazendo as pessoas, está acontecendo, então vamos começar com os cultos aos domingos. Isso. Oi pessoal, eu sou o pastor Ney. E eu sou a pastora Filomena. Do Projeto Recomeçar, nós temos nossas reuniões todas as quintas-feiras à noite no Hotel Blue Tree, mas temos uma grande novidade para vocês. Vai começar. Vai começar os cultos aos domingos pelas manhãs. Às 10 horas da manhã, nós vamos iniciar na Rua Eleonora Sintra, 960, Anália Franco, Tatuapé. Será uma grande alegria, teremos o nosso culto, uma sala também para as crianças e nós queremos convidar você com toda a sua família para estar conosco. Venha receber um abraço e venha cultuar a Deus conosco. Domingo. Acima de tudo, receber a palavra de Deus, participar do corpo de Cristo. Vai ser uma grande alegria receber vocês. Domingo, 10 da manhã. Começa dia 5 de maio. Até lá. Aguardamos vocês. Meu pai, toda quinta-feira, ele gravava em frente o hotel, porque como ele andava no Serete, então ele passava em frente o hotel. Toda quinta-feira ele fazia um vídeo, hoje nossa reunião aqui, tal. Meu amado, bem atrás de mim você está vendo esse edifício suntuoso. Esse aqui é o Hotel Blue Tree Towers. Esse hotel está localizado aqui em São Paulo, na Rua Eleonora Sintra, 960, em frente ao Serete, no Tatuapé, Jardim Anália Franco, mas exatamente. E toda quinta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã nós temos o nosso encontro com Deus aqui neste hotel. Deus tem abençoado, a palavra tem sido ministrada de uma forma abençoadora. Deus tem feito milagres aqui neste lugar.
vem estar conosco. Você que mora aqui nas imediações do Tatuapé, conhece alguém que mora por aqui, que você quer evangelizar, mesmo você que quer nos conhecer, e se não puder estar, nos acompanhe pelas redes sociais. Mas, meu amado, eu aguardo você nesta quinta-feira às 20 horas ou no próximo domingo às 10 da manhã. Deus te abençoe. Então foram chegando pessoas, Deus foi tratando com vidas, nós fomos evangelizando vidas ali. Eu me lembro que não demorou muito para nós termos o nosso primeiro batismo. Nosso primeiro batismo, quando fomos batizar 2 pessoas e nós reservamos a piscina do hotel para batizar, que parecia uma coisa meio maluca, né? Você vai batizar a gente na piscina do hotel, mas a gente entrou no acordo, tínhamos uma parceria muito boa com o hotel, eles reservaram o horário da piscina para a gente, como espaço numa sala de apoio, para a gente deixar uma palavra e batizar as pessoas, os hóspedes todos lá de cima olhando, e Deus fazendo a obra, gente sendo batizada ali, gente sendo alcançada. Então a resposta para isso, eu creio, nasceu do coração de Deus, começou na varanda da nossa casa, foi para uma sala de hotel, ali o pessoal das Boas Novas começou a chegar, a caminhar com a gente, e a gente foi seguindo em frente, em nome de Jesus. O pessoal do hotel ali, pessoas que vinham ali, hóspedes, subiam para as reuniões, e Deus começou a fazer uma obra ali naquele lugar, a ponto de não caber mais, né? Não coube mais ninguém. Então, nós já passávamos aqui, olhávamos esse local e começamos a orar. Eu e a Mena andava para cima e para baixo todas as quartas-feiras, né? Depois que a gente ficou no hotel. E aí a gente precisava ter um lugar, né? Porque era muita coisa que a gente carregava, a gente demorava muito tempo para montar e desmontar. As salas não estavam comportando mais, o culto oficial de domingo não estava comportando, por mais que as crianças ficavam separadas, e os jovens também já teve um período que a gente pegava 2 salas dos jovens maior, porque não dava também, porque estava muito cheio. E aí, toda quarta-feira que eu me reunia com a Mena, a gente tomava um café e andava por todo o Tatuapé, aqui, Anália Franco, atrás de uma igreja. Gente, a gente ia a cada lugar. Tinha lugar que tinha rato no meio do lugar que a gente entrava. Ou então os tetos caindo. E aí a gente, meu Deus, será que a gente vai encontrar um lugar, né, nosso, que a gente pode dizer que é nosso, que a gente vai se identificar? Até que um dia surgiu esse lugar. E não tava, né, em aluguel assim, né, porque a gente não tinha uma placa assim ainda, né? Tinha um pastor que recentemente tinha saído dali e parecia que a dona não queria meio que alugar de novo, né? E a gente começou a todos os dias praticamente ir lá e orar na porta: Senhor, abençoa aqui nosso lugar, que seja aqui que a gente fique, que a moça aceite, né? Pastor Washington, inclusive, orou muitas vezes na frente desse prédio aqui. Ele falou para nós, né, que orou muitas vezes na frente desse prédio. E ele mesmo dizia: vocês vão para lá, vocês vão para lá. Ele passou realmente em frente e falou: nossa, aqui seria o local ideal. Deles. É a cara deles. É a cara deles. Ele falou: é a cara deles, né? A cara do projeto Recomeçar aqui. Até então não tinha tido essa questão da fusão. E realmente, né, eles estavam orando realmente pelo mesmo local sem ter se falado. Quando acabavam os cultos no hotel, a gente passava na quinta-feira à noite, alguns irmãos, em frente ao prédio onde nós estamos hoje. Teve um dia que nós paramos para orar por ele. Paramos lá, estendemos as mãos: Senhor, mostra pra gente, se é aqui, abre as portas, né? E aí, bem nessa época, veio a pandemia, né? Depois, foi um pouco depois começou que começaram os cultos aos domingos. uns meses o culto de domingo, e aí veio a pandemia. Como foi para todo mundo, foi difícil. Nós fizemos no sábado uma reunião de mulheres no sábado de manhã, um encontro de jovens no sábado à noite, no hotel, na sala do hotel, e no domingo de manhã nós fizemos um culto abençoado e maravilhoso. Na segunda-feira a pandemia entrou, fechou tudo. Você não podia mais fazer reuniões públicas. Aí nós oramos, falamos: Senhor, o que a gente faz agora, né? E improvisamos um estúdio ali na varanda da nossa casa e transmitimos os cultos pela internet às quintas-feiras e aos domingos, porque nós já tínhamos cultos de domingo. A cruz, ele
ressuscitou, Ele vive e reina para dar a mim e a você, a todos nós, vida nova e uma viva esperança. Esperança de uma vida eterna, de uma vida transformada hoje, agora, aonde você está, aonde nós estamos. Receba essa palavra sobre a sua vida nesta manhã. Eu quero orar, iniciando este tempo com você, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Então, nós transmitíamos os cultos pela internet e procurávamos interagir com os comentários dos irmãos. Foi um tempo, uma forma que Deus nos deu para continuar caminhando com a igreja, pregando a palavra, estar caminhando com os irmãos. As lutas dos irmãos a gente tentava resolver por telefone. Fazer visita era muito difícil naquela época, a não ser numa situação muito excepcional, mas foi uma forma que nós encontramos para vencer a dificuldade, né? E, infelizmente, no meio da pandemia, né, o Senhor recolheu o pastor Washington e nos deixou, né, a responsabilidade de estarmos aqui com o povo das Boas Novas, com a família dele, né, como pastores, nós, a pastora Nadir, né, estarmos juntos para cuidarmos deles. E é uma responsabilidade muito grande, porque o pastor Washington sempre foi um homem de Deus, ele, a família dele, né, sempre foi um homem de Deus, um homem que cuidou, um homem que deu a vida ali, né, pelo povo que estava com ele, pela comunidade Boas Novas. E agora isso ficou, né, o Senhor colocou nas nossas mãos. Então é uma responsabilidade muito grande e uma alegria muito grande o Senhor ter nos dado, né, o pessoal das Boas Novas. Por quê? Porque o Senhor passou para nossa, né, para nós o legado de um pastor sério, de um pastor amigo e de um pastor que esteve o tempo todo ali conduzindo seu rebanho, né? Então, nós não esperávamos que seria assim, não esperávamos dessa forma, mas Deus já estava preparando tudo, tanto para nós, né, estarmos aqui, quanto para os irmãos da comunidade Boas Novas não estarem só, né? Sempre eu digo isso, que o Senhor nos capacite para chegarmos lá, encontrarmos o nosso irmão e dizermos para ele: ó, pastor, até onde o Senhor nos deixou, né, até onde nós estivemos lá, nós cuidamos como o Senhor cuidava. O pastor Washington, a gente não pode deixar de ressaltar, ele foi uma bênção muito grande nas nossas vidas, né? Foi o pastor com quem nós nos convertemos, ele vivenciou conosco na nossa vida muitas coisas boas, muitas dificuldades, ele sempre esteve presente, né? Ele e a Nadir sempre estiveram presentes, ocasiões que nós estávamos sem chão, né? E ele estava ali nos ajudando, nos conduzindo, orando por nós, e isso foi muito importante. Então, assim, a gente agradece muito a Deus, porque pela vida dele, né, pelo ministério dele, nós tínhamos um vínculo muito forte, né, de uma amizade muito forte, de sentar e conversar. Então, tomamos muitos cafés juntos, né, em casa. Ríamos e chorávamos juntos. Ríamos e choramos muito juntos. E a relação ao pastor Washington é difícil falar de tanto envolvimento, porque o pastor Washington, para quem não sabe, é meu primo, né? E a mãe do pastor Washington é irmã do meu pai, e o pastor Washington literalmente me viu nascer. Quando eu tinha mais ou menos 8 meses, ele me derrubou de umas brincadeiras que eles estavam fazendo. E o que eu, assim, dentre todas as experiências que foram as minhas melhores, as minhas piores, as mais difíceis, ele esteve presente comigo. E meu sogro foi
um pai presente também, que eu não tive, né? E meu sogro, toda semana ele me dava uma caixinha de bombom, ligava para mim, né? Mesmo sem ter casado com o Rodrigo ainda. Falar do pastor Washington, acho que eu não consigo, mas ele foi um pai, né? Um pai que eu nunca tive. Pastor Washington, eu lembro que quando eu passei pela casa de recuperação, ele me visitava sempre assim, era quase 200 quilômetros de distância e nos momentos mais difíceis ele estava presente e apoiando a minha família, né? A Dani, o Rafa ainda era pequeno, mas foi um tempo importante. O pastor Washington foi um grande líder, um grande pastor e foi bênção. Ele sempre dizia assim: posso não ter uma família perfeita, mas eu tenho uma família abençoada. E é verdade. Tivemos nossas dificuldades, né? Como todo ministério sempre tem os seus tempos difíceis, mas em todas as coisas nós podemos assim sentir a mão de Deus, né? Nos guardando, nos protegendo, suprindo cada necessidade. Então, ministério foi um tempo precioso, né? Você conhece a historinha do porco? Eu fiz comigo um voto que enquanto houver na face da terra uma pessoa que não conhecesse a historinha do porco, vou contar essa historinha enquanto eu viver. Pessoal, alguns já não aguentam mais. Mas é mais ou menos assim, meu irmão. Qual é a primeira coisa a fazer? Fala. Pega um porco. Pegue um porco. Leve o porco para sua casa. Dá banho nele. Passa perfume no porco. Trate-o a pão de ló, como se fosse o seu filho. Põe uma gravata no porco. Deixa ele comer na mesa com você. Mas o dia que esse porco olhar lá no seu quintal e vir uma poça de lama, eu te pergunto, o que esse porco vai fazer? Ele vai lá para aquela poça de lama. Mas aí eu te pergunto, você não lavou o porco? Você não deu banho no porco? Você não perfumou o porco? Você não treinou o porco? Você fez tudo isso. Você só não fez uma coisa, que foi, você não mudou a natureza. Esse foi o grande problema. Eu sempre tenho em memória que alguns anos atrás, lá em Ribeirão Preto, quando eu falava desse assunto, quando eu falei da história do porco, eu lembro de um rapaz, ao final ele foi em prantos, mas chorava, não conseguia nem falar. A única coisa que ele falou: eu sou esse porco. Porque o que nós podemos fazer com as pessoas, e muitas pessoas fazem, às vezes dá apenas uma vernizada. Mudou alguns hábitos. Talvez parou de fumar. Talvez parou de beber. Muitas pessoas com um pouco de boa vontade param com isso. Talvez saiu de uma igreja e passou para outra igreja. E agora eu sou da igreja tal. Agora eu pertenço à igreja tal. Mas, meu irmão, nós estamos correndo perigo, ao invés de sermos uma nova criatura, de ser um porco lavado. Está tudo ótimo, está tudo bonitinho. Mas, se eu sou nascido de novo, eu tenho que mostrar frutos de uma pessoa nascida de novo. Por isso que Jesus foi muito claro com Nicodemos. Nicodemos, você, em outras palavras, você é um belo de um porco lavado, Nicodemos. Um porcão daqueles da melhor qualidade, grande, mas você não nasceu de novo. A sua natureza não foi transformada, a sua natureza não foi mudada. Por isso que muitas vezes nós ficamos quebrando a cabeça com algumas pessoas, tentando fazer com que ela entenda os princípios cristãos, se ela ainda não é um cristão.
tentando fazer ela comer uma comida que não faz parte da natureza dela, que cada porco come a sua comida. Cada animal come a sua comida. Eu até me perguntei, né, quando meu sogro morreu, eu estava em oração, não estava ninguém em casa, eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está fazendo tudo isso com a gente? Aí eu lembro que quando eu falei isso, alguém me ligou no meu telefone, eu atendi. E aí a pessoa falou assim, Aline, por acaso Deus tem culpa de algo? E aí eu me acabei de chorar. Eu falei, não, Senhor, o Senhor não tem culpa de nada. O Senhor só faz a sua vontade, a gente só obedece, a gente só aceita, né? E tem a certeza que o Senhor está no controle de tudo. É que o apóstolo Paulo não chama esse momento de morte, ele chama esse momento de dormir. Ele disse, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Porque aqueles que dormem em Cristo Jesus, assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, assim nós também vamos ressuscitar. O Senhor falava comigo, nós fazemos planos para o futuro, nós abrimos as nossas contas, nós planejamos fazer, nós planejamos o que vamos comprar, onde vamos estar o ano que vem, nós planejamos muitas coisas, né, com antecedência, nós planejamos o futuro, mas nós não paramos para pensar e planejar, né? E a minha morte? Como vai ser a morte? Onde eu vou estar, né? Como eu vou estar? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Para onde eu vou? Como eu vou estar? Eu amo essa família. Conhecemos essa família, já conhecíamos, mas começamos a conhecer melhor há mais ou menos 4 anos atrás. E foi uma bênção nas nossas vidas. Pastor Washington, Nadir, a Beth, seus filhos, todos eles, uma bênção de Deus. Eu escrevi aqui, olha, vou tentar resumir. Ainda não sei bem o que dizer. Eu me lembro de ter ficado mais ou menos assim quando perdi o meu pai, quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu perdi o meu irmão. Quando eu perdi a minha mãe, há uns 7 anos atrás. Também lembro de um vazio imenso quando perdemos meu sogro e minha sogra. Gente muito amada, alguns anos depois. Mas o que eu sinto hoje é uma tristeza muito grande por perder um pastor, amigo e companheiro em Cristo Jesus. Sinto falta das palavras dele, das suas brincadeiras. Eu estava lembrando ontem com a Mena de vê-lo entrando na porta do hotel, trazendo café para as nossas reuniões, 2 garrafinhas de café, que ele trazia toda a reunião para a gente. Eu sinto falta de andar com ele no Serete, e poder conversar e ouvir. Como é bom ter um pastor, alguém para a gente poder falar e ouvir um ao outro. Sinto falta de ouvi-lo falar. Sinto falta de muita coisa que talvez eu nem lembre aqui, mas eu vou lembrar com o tempo. As pessoas dizem, né, que um grande homem sempre deixa um grande legado. Que legado nós deixamos? Ele deixou um grande legado. Um grande legado. Um homem de Deus, sua esposa Nadir, sua filha Beth, toda a sua família. E eu espero, em Cristo Jesus, poder encontrá-lo um dia, na glória, como nós ouvimos hoje na palavra, para podermos nos abraçar novamente. Quem sabe, não sei se vai ter café lá. Quem sabe não tem um serete, mas tem uma estrada de ouro para a gente poder andar junto, se abraçar junto, poder abrir o coração para o outro. Eu espero sinceramente que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu possa chegar lá.
Tem um ditado aí fora que o homem não chora. Eu acho que isso é uma grande ilusão. E no meio da pandemia, né, o Senhor nos deu este local para nós estarmos. Hoje, falando, parece normal. Mas na época, para a gente, não parecia... Não era algo alcançável, era algo mais impossível de acontecer, sabe? E a primeira vez a gente até fez a tentativa de tentar alugar, a gente conversou com a dona e por algum motivo não deu certo naquela época. E aí na pandemia acabou acontecendo de dar certo, né? Acabamos alugando lá o local. Aí então, não começamos com culto, a transmissão, em vez de ser aqui, passou a ser lá, né? Então a gente fazia a transmissão da igreja lá mesmo. E em março de 21 nós começamos com os cultos presenciais ali no prédio onde nós estamos hoje. A gente está até hoje lá na Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, né? E, nossa, foi um tempo muito bom. Uma coisa que me marcou muito nessa história toda, aquele começo, era eu com uma caixa. E um amigo que convidava quando dava para vir para tocar, alguns amigos que tocavam. E aí corta para, hoje eu olho como é o Ministério de Louvor. E eu vejo o que Deus fez. E eu lembro que ao longo desses anos todos eu orava muito, sempre. Eu falo brincando às vezes, né? Mas com um fundo enorme de verdade. E eu falava pro Rafa, eu tô orando pro Senhor trazer pessoas. Eu tô orando pro Senhor trazer pessoas para a obra, pro Senhor trazer pessoas para fazer a obra. E o Senhor sempre foi trazendo. E hoje, o que o Senhor fez, entendeu? Eu olho aquele ministério e eu me emociono com aquilo e falo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, né? Como diz a palavra de Deus, quando a gente olha hoje, né? O que o Senhor fez. E a gente vai percebendo, lá em Gálatas 6:7, a parte A do versículo diz assim, de Deus não se zomba. E vem a parte B do versículo que fala assim, tudo que o homem semear, ele vai colher. A semente para semear, nós podemos escolher, mas a colheita não. A colheita será sempre resultado e fruto da semente que a gente escolhe. Quando eu comecei a ir no projeto, a minha vida espiritual não estava bem, eu não estava legal com Jesus, por mais que parecesse que eu estava, mas eu não estava. Mas o Senhor foi me dando vários recomeços, né? Recomeço do amor pela palavra, do amor pela pregação da palavra, do ensino da palavra, de fazer a obra, o recomeço de amar vidas e pessoas e amar o propósito de Deus em nós. E algo particular meu, que talvez muitas pessoas não saibam, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a dizer não para as coisas do Senhor. E, assim, convites vieram, eu dizia não, porque eu não queria responsabilidade, não queria, enfim. Foi o momento mais escuro da minha história. E no projeto, o Senhor me deu um pastor e uma pastora, que são maravilhosos. Esse casal de pastores me inspirou a coisas novas, vários recomeços. E eu determinei no meu coração, eu disse para mim mesmo que eu não diria mais não às coisas do Senhor. E dali em diante eu comecei a dizer sim para tudo que aparecia guiado pelo Espírito Santo. E uma das coisas que talvez que mais me marcou a minha trajetória foi quando eu disse sim para interpretar Jesus na festa de Páscoa, esse ano. É algo particular da minha vida que eu ia dizer não. E aí eu me lembrei desse voto de nunca mais dizer não às coisas do Senhor na minha vida e foi algo sensacional para mim. Foi uma experiência incrível. E eu estou na Austrália porque eu não posso dizer não mais para as coisas do Senhor. E Deus me mostrou aqui, Deus me mandou para cá e aqui estou eu. Não abra mão da tua família, do teu futuro, do que Deus quer fazer. Nós não somos daqueles que se escondem, voltam atrás ou desistem. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Nós somos chamados como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O projeto Recomeçar, ele faz parte da nossa família, né? Nós somos gratos por esse ministério. Gratos pela vida do pastor Ney, da Mena, por momentos difíceis, momentos de luta. Eles estavam presentes, continuam presentes. A igreja é bênção, a igreja é alegria. O cristão não consegue viver sem a igreja. A gente precisa ter um lugar para congregar, para ter os irmãos que nos amam, aqueles irmãos mais íntimos que quando olham para a nossa vida, falam, você não está bem, ou eu sinto que você está distante. E graças a Deus a gente tem pessoas aqui assim. Então a igreja, ela é um projeto de Deus, né? A família precisa da igreja e a igreja precisa da família. E falar do pastor Ney, da pastora Mena, que são pessoas assim, uma grande bênção. Eu e a Solange nos sentimos, inclusive, privilegiados de podermos estar trabalhando, de vez em quando fazendo algumas viagens com eles no evangelismo. Eu sou grato a Deus e tenho certeza que, junto agora com o pastor Ney, com a pastora Mena, nós vamos ver, estamos vendo e vamos ver muito mais coisas relacionadas à bênção de Deus. No início, eu pude ver a seriedade deles como pastores. Exato. E como posso dizer, o sacerdócio deles mesmo em relação a se dedicar à igreja, se dedicar às pessoas que são pastoreadas por eles, né? Porque dá para ver a seriedade, que eu vejo em poucas pessoas, essa seriedade e o amor pela obra e pelo evangelho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho para mim. Apesar de serem os meus sogros, se eu não visse isso na vida deles, com certeza eu não estaria no projeto hoje. Né? Então, isso é uma coisa que foi fundamental para a minha decisão em continuar no projeto, independente de ser meu sogro e minha sogra. E assim, eu posso ver desde pequena o esforço e a dedicação na vida deles, sabe? Em relação à vida das pessoas. Então, assim, meu pai trabalhou a vida inteira, né? Minha mãe, ela decidiu ficar em casa desde que eu nasci. Mas meu pai trabalhou a vida inteira, então era uma jornada dupla. Então ele trabalhava, quantas vezes eu vi meu pai trabalhando e correndo para visitar alguém que ligava, que precisava de um socorro, né? E aí eu me deixava na casa da minha avó, ou às vezes não tinha como, vai a Camila mesmo, vamos juntos, vamos carregar a Camila para cima e para baixo, na necessidade, e mesmo cansado, sabe? Então, eu vi isso desde pequena na vida deles, a obra do Senhor, o coração, a essência não se perdeu, né? Eu tenho uma visão muito clara das primeiras vezes que a gente começou a vir aqui. Eu me via como uma semente sendo plantada em um lugar fértil. A gente precisa estar firmado em um lugar em que a gente tem a certeza que o Senhor está ali para dar o crescimento. E aqui eu tenho certeza que a presença do Senhor, ela é suficiente, muito mais que suficiente para a gente crescer em estatura, conhecimento diante de Deus e diante dos homens também. Que a gente estava procurando um lugar em que a gente pudesse servir, que a gente pudesse ser útil, exercer, né, uma função do reino de Deus, e também que a gente pudesse ser edificado pela palavra pregada, que a palavra fosse uma palavra bíblica que apontasse para Cristo. E a gente encontrou isso aqui. Então, quando a gente começou a congregar aqui, foi um momento que eu realmente senti verdadeiro o versículo que fala: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É uma honra fazer parte desse ministério, desse projeto. Conheci os pastores, são maravilhosos. É muito gratificante saber que o legado do pastor Washington seguiu e continua seguindo aqui, agora ao lado dos nossos queridos pastores Ney e Mena. O projeto Recomeçar transformou a nossa família, foi um milagre em nossas vidas, milagre que nós vivenciamos, né? E para mim foi assim, transformador. Eu sou outra pessoa, nova criatura.
projeto Recomeçar, para nós, para mim em específico, foi literalmente um recomeço de vida em Jesus. Eu sou grata e me sinto feliz de participar dessa família maravilhosa, e o projeto continue crescendo e resgatando vidas e fazendo uma obra maravilhosa em nome de Deus. O projeto, ele nos permitiu conhecer a palavra de Deus, porque antes nenhum de nós tínhamos tido esse contato com a palavra. Então foi através do projeto, desse lugar abençoado, que nós pudemos conhecer o Evangelho e, pela graça de Deus, todos nós fomos salvos, fomos batizados, e a gente espera, como família, eu acredito que a gente espera que o projeto cresça cada vez mais e que alcance mais famílias, que ele transforme mais vidas e que mais pessoas sejam salvas. Eu quero falar um negócio. Você quer falar também? O projeto Recomeçar é muito lindo. O projeto de Jesus. Isso. Foi aqui que eu tive o meu real encontro com Deus. Foi aqui que vieram muitas coisas marcadas para mim. Foi aqui que eu senti que eu sou usada e que que pretendo ser usada se for a vontade de Deus. Eu sou líder das mídias hoje em dia, eu sou tia das crianças, que também tento trazer um pouco de Deus para a vida delas, porque eu sei como que é nascer um cristão e eu sei como que isso é importante pra gente. A melhor decisão que eu tomei assim foi ter me reencontrado com Deus, que é como a passagem do filho pródigo. Ele tinha tudo na casa dele, foi lá, vivia com os porcos, viveu daquele jeito, e depois voltou para a casa do pai dele perguntando se ele o aceitaria de volta. E o pai dele preparou um banquete, ficou super feliz. E assim, é essa passagem que eu sinto assim na minha vida. Eu sempre fui cristã, nasci no lar cristão, me batizei com 11 anos, mas só depois que eu fiquei adulta, amadureci, eu vejo que, gente, não existe outro lugar melhor para você ficar, não existe outro lugar que eu gostaria de estar. E eu pretendo daqui para frente continuar levando a mensagem de Deus, continuar pregando para as crianças, sendo usada onde Deus quer me usar, usada nas mídias também, para trazer pessoas, que as pessoas sejam alcançadas e tocadas. Eu gostaria de dizer que é um grande privilégio fazer parte dessa família e eu não consigo me imaginar em nenhum outro lugar do mundo assim que não seja lá, ser pastoreada pelo pastor Ney, pela Mena. O Ney e a Mena são pessoas que a gente pode contar com tudo, em todas as áreas, na hora que precisar eles estão lá. E eu sei que isso é com todo mundo, é uma família mesmo, eles cuidam mesmo pessoal. E não só eles, eu acho que qualquer pessoa lá da igreja, qualquer irmão ali, a gente sabe que a gente pode estar contando, todo mundo junto ali, agarrando a mão do outro e trabalhando e procurando crescer, O projeto Recomeçar mudou a minha vida grandemente, com o Rafa apresentando essa igreja aqui pra mim, essa igreja tão amada, tão maravilhosa. Ele mudou nos meus momentos de angústias, em momentos de tristezas, trazendo alegria para a minha casa inteira e ganhando novos amigos também. Bom, o projeto Recomeçar, comecei já faz 4 anos aqui. Estou desde então, e desses 4 anos muitas coisas mudaram na minha vida de uma forma tremenda, a minha forma de pensar, minha conexão com Deus, e tem sido bênção desde então. São experiências incríveis, tudo que eu vivo nos jovens, tanto com os meus irmãos, os mais novos aos mais velhos. Nossa, é só alegria, diversão. Para mim é um curtir a minha juventude da maneira mais saudável que tem. A minha liderança, todos eles, eu só tenho a agradecer tudo que eles fizeram por mim, por todas as orações, por todas as vezes que eles estiveram presentes, lutaram por mim quando eu não conseguia mais lutar assim. Não desistiram da minha vida em momentos que eu estava distante. Isso para mim foi muito importante, eu sou extremamente grata.
Foi num momento muito conflituoso na minha vida, principalmente, que eu estava num extremo vazio e depressão na minha vida. Eu tinha adquirido tudo aquilo que eu queria, mas mesmo assim não me sentia preenchida. Eu acredito que eu fiz a oração certa, que foi pedir para Deus uma igreja que eu me encontrasse, né? E em um momento totalmente aleatório, que eu falo que não existe coincidência, Deus fez com que a gente passasse na frente da igreja e a partir de então a gente se encontrou aqui, né? Então, graças a Deus, a gente encontrou nossa família, nossa casa e tivemos nosso reencontro com Deus, que isso que é o mais importante. Vocês são filhos, amém? E vocês têm uma família, amém? Vocês não são sós, vocês têm o Senhor dentro de vocês. Em primeiro lugar, nós temos acompanhado a restauração que Deus tem feito na vida de vocês. E aqui está a sua família. Nunca mais vão caminhar sozinhos, de jeito nenhum. Amém, irmãos? A gente foi num restaurante e não gostamos do restaurante, voltamos pro carro, e nessa volta pro carro que a gente descobriu que aqui tinha uma igreja, né? E foi como se Deus tivesse falado pra gente, atendido as nossas orações. Eu acho que eu tenho muito para agradecer de tudo que Deus fez na minha vida, e em alguns momentos eu acho que vale a pena lembrar disso e agradecer mesmo. A gente rodou bastante, rodamos o Tatuapé, rodamos o Anália Franco, depois que a pandemia reduziu um pouco, e não encontrávamos uma igreja que nós pudéssemos fazer parte, onde nós nos sentíamos bem, amados, acolhidos e pertencentes do corpo de Cristo, até que nós encontramos o Projeto Recomeçar, e aqui nós encontramos uma família que nos abençoou, nos acolheu, e aonde nós pudemos fazer parte do corpo de Cristo. O Projeto Recomeçar, ele vem sendo uma bênção nas nossas vidas. Ele foi uma resposta de oração. O pastor e a pastora, eles são abençoados por Deus e nós podemos presenciar isso, vivenciando com eles. E essa bênção, ela chega até as nossas vidas através deles. Além disso, o Projeto Recomeçar também tem uma visão linda sobre o Ministério Infantil, sobre as crianças, onde eles veem que as crianças, elas são o futuro, elas são a geração que precisa ser acolhida e que precisa crescer dentro da palavra. E o Ministério Infantil, ele vem jogando as sementes de Deus dentro do coração deles, que é uma terra tão fértil, um solo tão fértil. E esse projeto, ele é lindo de se ver. Elas estão aprendendo, né? A gente procura passar a palavra, procura estar sempre ensinando. E o sonho do nosso coração, do meu coração, do pastor Ney, é que elas venham se decidir por Cristo, né? E é isso, eu amo esse ministério, é um privilégio para mim estar servindo nesse ministério. Não esperava, né, que Deus me chamasse para servir nesse ministério, mas eu faço com todo o amor do meu coração. Se eu não ver os frutos, né, muitos verão os frutos, né, dos nossos pequenos aí. Ao longo desses anos, né, muitas vezes eu encontro com pessoas que hoje já são casadas, né, e que passaram pelo ministério com as crianças, né, que eu ensinei assim, né, a palavra de Deus quando eram pequeninos, e eles vêm compartilhar comigo, né, puxa, como foi importante a época que a senhora me ensinou a palavra. Eu nunca me esqueço das suas histórias, né, da palavra que você passava. Então, isso traz uma alegria, né, fruto do trabalho. E é isso que é mais importante, a gente ver Deus trabalhando, né, na vida das crianças e mesmo adulto, né, como diz a palavra. Até quando crescer, não se desviarão, né? Então, é gratificante ver testemunho, né, de crianças que eu ensinei, que hoje são adultos, que são pais, e que eu estou continuando dando aula aos filhos daqueles pais que um dia foram crianças, né? Então, isso é muito gratificante. E aí a gente fica imaginando, você está conversando, filha? A gente fica imaginando
como a gente pensa o projeto para a Estherzinha, né? O que a gente quer, né, amor? Eu acho que o projeto para ela é aquilo que a gente chegou a conversar uma vez com 2 jovens na igreja. Você lembra que eu falei, a gente conversou com elas, a gente falou, olha, a gente acredita que vocês vão ser a líder dela um dia, né? É verdade. Então a gente acredita muito que os jovens, que hoje são jovens, vão estar assumindo outros papéis, vão estar amadurecendo e vão ser a futura liderança. Quando né? nós fomos os anciões da igreja, a gente acredita que as futuras gerações, né? Que hoje talvez sejam os adolescentes e os jovens serão as lideranças, serão quem vai estar trabalhando bastante, estar na frente das coisas ali, né? E como a gente imagina um projeto para nossa filha, é a continuidade do que o projeto está fazendo, é caminhar, né? Acho que uma expansão no sentido de expandir o amadurecimento da igreja, como na palavra, no estudo da palavra, no entendimento da palavra, em ser cristão, em amadurecer como cristão, né? Aqueles que estão no projeto Recomeçar, que fazem parte disso, possam ser salgue, né? E isso tenha uma igreja madura, uma igreja que entenda o que é o reino de Deus, entenda qual é o seu papel no reino de Deus, e que é isso que eu espero para minha filha, né? Que ela possa crescer numa igreja, num ambiente assim. Que é a nossa flechinha, como a palavra de Deus diz, que os filhos são as flechas, né? E que a gente vai lançar mais longe do que a gente. Essa nova geração, né? Os jovens que estão vendo a palavra de Deus ali, que estão sendo treinados, estão sendo preparados, que vão além do que nós fomos. Os adolescentes, além deles. E os nossos filhos, além desses adolescentes, Espera que cada geração consiga ir além, né? Porque consiga ir além. Levar a palavra do Senhor, né? E permaneça, né? Firme e constante. Olha, para mim, falar do projeto Recomeçar é muito fácil, né? Porque é um projeto que nasceu do coração de Deus. E mesmo em meio a lutas, desafios, uma pandemia, a gente se manteve de pé, né? Isso mostra que o Senhor está nessa obra. E uma palavra que eu queria deixar, né, ao projeto, que vem ao meu coração, é Jeremias 17:7, que diz: bendito o homem que confia no Senhor, bendito o projeto que confia no Senhor e tem nele a sua confiança e a sua esperança. Será como árvore plantada, onde as suas raízes se estendem até os ribeiros. Não temerá o calor, porque as suas folhas ficam sempre verdes, e não temerá a seca e nem ficará preocupado com ela, porque nunca deixará de dar frutos. Assim é o projeto Recomeçar, ele nunca deixará de dar frutos. Nós temos visto isso. Hoje o projeto Recomeçar existe como projeto Recomeçar, né? Na verdade, a gente chama de projeto Recomeçar, mas o nome é Comunidade Evangélica Projeto Recomeçar. É uma comunidade evangélica, mas nós sempre chamamos de projeto Recomeçar, né? Que antes, quando tinha as reuniões de quinta-feira, que ainda não era uma comunidade evangélica, era o projeto Recomeçar. Mas ele existe como ele existe hoje porque uma jovem de 18 anos, né, que é o testemunho da minha mãe, e esse testemunho dela eu levo para a minha vida, e eu tenho eles como exemplo, tanto ela como meu pai. Mas uma jovem de 18 anos decidiu não abrir mão dos seus princípios, né? Ela tinha se convertido, tido uma experiência real com o Senhor, sido curada de uma leucemia, né, tido uma experiência com Deus no quarto dela, orado e falado assim, com essas palavras que ela sempre repete quando ela dá esse testemunho, né? Senhor, eu não sei orar, mas fala comigo como o Senhor fala com esses crentes, que eu quero te ouvir. E ela lembra que naquele dia entrou uma fumaça assim no quarto dela e ela sentiu a glória do Senhor encher aquele lugar e ela foi curada de uma leucemia. Ela teve essa experiência com Deus e desde então ela nunca mais olhou para trás, seguiu em frente e serviu ao Senhor, né? E ouviu a voz do Senhor e esse chamado. Essa semana fez um aniversário muito especial para a minha vida. Se eu hoje posso estar aqui pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor, é porque um dia Deus levantou a vida da minha esposa para pregar para mim, para orar por mim, para que eu fosse alcançado por esse grande amor. É engraçado que Deus, quando eu conheci a palavra, né,
porque eu era uma moça muito depressiva e buscava em tudo quanto é lugar, eu buscava, né, uma saída. Quando Deus me mostrou, né, e assim, Jesus e a palavra, eu já estava há 5 anos na igreja. Mas nesse tempo em oração, Deus colocava muito forte no meu coração. Eu tinha um desejo de ter um marido no qual eu pregasse a palavra para ele e ele se convertesse. Engraçado que isso já estava no meu coração. E um dia Deus falou para mim que ele ia cumprir. Eu era ateu, gente. Eu fui numa igreja com a minha mãe até os 11 anos de idade. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, sempre orou pelos filhos. Mas quando eu entrei na adolescência, eu parei, deixei de congregar, não fui mais em nenhum lugar. Fui fazer faculdade com os 17 anos de idade. Eu estava trabalhando, estudando, e cheio de muitas teorias na cabeça e não acreditando em mais nada. Eu era um ateu ali que não acreditava nem que Deus existia. E com 21 anos de idade, eu encontrei a minha esposa voltando da faculdade na mesma hora lá do metrô Tatuapé. Começamos a conversar e ela sempre foi uma mulher de Deus, muito séria e obediente ao Senhor. No dia seguinte, eu perguntei para ela onde ela trabalhava, né? Era no Banco Auxiliar da Rua São Jorge, ali no Tatuapé, na Celso Garcia, ali, esquina com a Celso Garcia. Naquela época não tinha celular, né? A gente já tem mais idade assim, não tinha celular, não tinha nada. Eu estava no meu trabalho no dia seguinte, peguei o telefone do trabalho e liguei para a agência que ela trabalhava, falei, eu preciso falar com essa moça. Fui procurando pelo nome dela até que encontrei, ela era caixa naquela agência, trabalhava de caixa. Quando ela atendeu o telefone, eu brinquei com ela. Olha, se você descobrir quem está falando aqui e tal, ela falou, se for aquele moço de ontem, eu não quero saber de você, e bateu o telefone na minha cara. Falei, Jesus, que é isso? A mulher não me deu uma chance nem de conversar com ela, né? Eu fui muito triste, né? Mas falei, paciência, né? O que eu posso fazer? Um dia, chegando mais cedo da faculdade, um professor faltou, estava chegando umas 9 horas da noite na minha casa, minha mãe estava conversando com uma senhora na porta de casa, eu entrei para tomar banho. Daqui a pouco a minha mãe entra e fala assim, sabe quem é essa senhora? Eu falei, não, é a mãe daquela moça que você comentou comigo, que muito bonita, que você encontrou no ônibus, que você conversou com ela, ela disse que ela gostou muito de você. Eu falei, opa, agora é hora de eu fazer uma outra tentativa. Liguei para ela e dessa vez ela resolveu tomar um lanche comigo, né? A gente ia conversar um pouco, né? Nossa, se falava em Deus para ele, jamais. E quando ele descobriu, né, que ele começou a gostar de mim, tal, que ele descobriu que eu era cristã, ele ficou muito mal, né? Ficou muito mal. Mas, como Deus, né, é maravilhoso, eu comecei a orar por ele. E aí um dia ele falou para mim assim, mas você é louca, porque eu tô pedindo para você namorar comigo, eu quero casar com você, né? Mas você não me ama, não. Você diz que você me ama, mas você não me ama, porque você nem quer compromisso, nada. Eu falei para ele, olha, eu amo você, mas eu amo mais a Jesus. Porque o que Jesus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, homem nenhum faria. Então, se você não crer no mesmo Deus que eu creio, não vai dar certo, sabe? É julgo desigual, nós vamos nos entender lá na frente, sabe? Eu vou querer servir ao Senhor, você não vai. Então, isso não é possível. E aquilo me incomodando, e eu comecei a falar com Deus do meu jeito, eu não sabia nem orar. Eu falei, Deus, me ajuda, né? O Senhor existe, né? Como é que funciona e como é que são essas coisas? E Deus, Ele é tremendo, gente, Ele tem um plano em todas as coisas. E eu comecei de alguma forma a ouvir a voz do Senhor, fui com ela um dia na igreja, mas ainda resistindo muito, né? Mas eu comecei a ir, e Deus começou a falar comigo. A palavra começou a tocar o meu coração e ela orava pela minha vida, ela orava, chorava e orava pela minha vida, porque ela sempre foi uma mulher de intercessão, uma mulher de fé. E quando eu orei, que eu conheci o Ney, eu falei, Senhor, pode ser que eu esteja insistindo numa coisa que não é, então o Senhor me mostra. O Senhor me deu aquela palavra que está lá no livro de Isaías 41. Eis que eu farei dele um trilho novo, que tem dentes cortantes, né? Então o Senhor diz, eu vou fazer dele algo novo, né? E eu tenho um chamado para a vida dele. Então eu só fiquei ali, na oração, servindo ao Senhor, né? Firme,
né, dentro do meu propósito com Deus, colocando Jesus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar na minha vida, e aí ele foi alcançado pela palavra. Até que o chamado do Senhor, gente, é irresistível. Ele é inexplicável. A gente não resiste quando Deus chama, não é assim na vida de vocês? Não é assim? Ele é irresistível. Quando Ele chama a vida da gente, a gente chora. A gente se derrama na presença dEle, a gente se quebranta, né? Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. E aí o Senhor me converteu, Ele transformou a minha vida. Né? Eu pude declarar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Né? E hoje está aí, né? Pastorzão de vocês aí, o meu maridão. E eu sempre pedi, Senhor, eu quero aprender com Ele. Né? E hoje eu aprendo. Assim, o amor que Ele tem no coração pelas ovelhas, o desprender, assim, de poder estar indo, de poder estar fazendo. Então, hoje eu tenho acompanhado e eu aprendo com Ele, né, a palavra, a alegria de estar servindo o povo de Deus e a estar conduzindo o rebanho do Senhor. E nisto eu posso, assim, louvar a Deus pela vida do companheirismo, né? O que é uma mulher na vida de um homem, o que é uma moça na vida de um rapaz. A Mena o abraçou e começou a lançar para ele alguns desafios e colocou ele mesmo em xeque, em experiência. E ele foi percebendo, assim, a realidade da palavra, deixando Deus trabalhar na vida dele. E ele tornou o homem que, até 10 anos atrás, eu posso falar muito bem de tudo isso que aconteceu na vida dele. Posso dizer dele que como homem, como um cabeça do lar, um homem que sempre cuidou da família, ele sempre priorizou a família. E nos casamos em dezembro de 1986. Vamos fazer 39 anos de casado agora no próximo dezembro. Nos conhecemos há mais de 40 anos, né? E eu sei que ela vai ouvir o que eu vou dizer agora. Ela é a mulher da minha vida, uma bênção que Deus me deu, e eu amo muito a vida dela e que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Em março de 87, nós começamos um grupo familiar ligado à igreja, à comunidade de Betel, lá no Tatuapé, na nossa casa. E era uma casinha pequena, como de cozinha, ali chegou a estar 50 pessoas, e eu ficava numa porta, metade para um lado e metade para o outro, que uma turma ficava na cozinha e outra ficava na sala. E ali nós pregamos a palavra, alcançamos uma boa parte dos nossos familiares, desculpe, outras pessoas ali. Foi um tempo muito abençoado. E ligados a esse ministério, fomos consagrados pastores em 8 de março de 1992. Né? Então, se eu estou fazendo a conta certa, a gente fez 33 anos de ministério pastoral em 8 de março de 2025. Agora, fomos consagrados pastores lá. Nessa igreja onde Deus usou muito as nossas vidas, nós somos pastores de grupos familiares, fomos pastores de ministério infantil, ajudamos os professores a cuidar de crianças, fomos pastores de jovens, fomos pastores de casais, nós cuidamos da cozinha da igreja, a Mena cuidou de mulheres, e a gente fez muita coisa, gente. Andamos por várias áreas da igreja. Hoje eu sei que foi um treinamento de Deus. Hoje eu sei que Deus nos dando ali, treinando, nos preparando para aquilo que Ele está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas. E caminhamos nessa igreja por 30 anos, a Mena mais do que isso, 35 anos. Fomos pastores lá, auxiliares, o nosso pastor titular, que é o nosso pastor amado, o pastor José Maria, era o pastor titular da igreja, é até hoje, e nós somos pastores auxiliares dele por esse tempo todo. E saímos debaixo da bênção dele para começar esse ministério evangelístico no Tatuapé, que se transformou na comunidade evangélica Projeto Recomeçar. Houve momentos em que eu falava, ai, nossa, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Eu acho que é muito grande isso para mim, eu não vou conseguir, e sozinha. E eu, até hoje, né, nas minhas orações, eu levanto pela madrugada e eu vou ali, né, lá onde eu tenho meu lugarzinho, que eu gosto de ficar ali para orar em casa, e eu peço para o Senhor sabedoria, porque trabalhar com pessoas não é fácil.
né? Veja quando Moisés levou o povo ali pelo deserto, então tinha muita murmuração, tinha muitos que falavam que não ia conseguir, que não ia chegar, e tantas murmurações e lutas ali no meio do povo, levantes, né? Pessoas que se levantavam contra. Quando você está fazendo algo para o Senhor, você pode saber que vai haver, sim, porque você está enfrentando uma guerra. Uma guerra espiritual, em primeiro lugar, uma guerra tremenda espiritual, porque você está ali pregando para vidas que estão saindo das trevas, né? Então, você vai enfrentar essa guerra espiritual, o que está naquelas pessoas, o que está consumindo a vida daquelas pessoas, e também uma guerra física, porque vão se levantar pessoas. O joio, a Bíblia diz, está no meio do trigo. Esse é o fato. E o joio sempre vai se levantar contra. Então, aí está em nós aprendermos isso e sabemos que o Senhor está conosco, que aquele que nos mandou, aquele que nos enviou, vai nos capacitar para fazer, né? E nós estarmos prontos a não desistir. Mas vontade de desistir, não dá. Não vou falar para vocês que não dá, porque dá. Muitas vezes dá vontade de desistir. Porque você fala e parece que o povo não entende, né? Mas, por outro lado, né, quando você vê, no dia do batismo, vida se entregando ao Senhor, quando você vê a vida sendo transformada, casamentos sendo transformados, pessoas sendo salvas, né? Então, você para e fala, Senhor, vale a pena, né? Vale a pena, o Senhor sabe, vale a pena tomar, como se diz, entrar na guerra, vale a pena escutar coisas que às vezes você não quer escutar, vale a pena uma série de coisas por essas vidas, né, que o Senhor tira das trevas e traz para a luz. Então, vale a pena. Vale a pena entregar a vida para Jesus. Quanto mais cedo, principalmente os jovens, né? Quanto mais cedo se entregar a Jesus e começar nesse caminho de Jesus, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Não tem outro caminho. Então, é entregar mesmo sua vida, né? Nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir, né? Buscar sempre a vontade de Deus, porque ela é a que vai te trazer aquela felicidade, aquela alegria que em nenhum outro lugar, né, eu, por exemplo, encontrei. Só realmente encontrei em Jesus, né? E entregando os caminhos nas mãos de Deus, Deus vai conduzindo tudo, conduz a sua vida profissional, sua vida sentimental, né? Cada área da nossa vida, Deus está ali no controle. Então, vale a pena, né, seguir a Jesus, entregar a vida nas mãos de Deus e caminhar com Ele, né? E depender totalmente dEle e crer que Ele está cuidando, né, a cada dia da nossa vida. Continuem sendo corajosos, continuem sendo inspiradores, continuem olhando para as pessoas que amam a palavra. Nossos pastores, eles se dedicam, eles pregam, eles visitam, eles abraçam, eles recebem, eles se dedicam e eles são inspiradores. Então, olhem para eles porque eles têm imitado Cristo. Olhem para eles, se inspirem, sejam corajosos, preguem, convidem, abracem, chamem pessoas para que elas possam conhecer Jesus, que elas possam conhecer o poder da palavra, que é transformador, que é algo inexplicável, essa paz que excede todo entendimento. As pessoas precisam dela e eles não sabem para onde olhar. Então aponte a direção, seja ousado, seja corajoso, seja corajosa, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus, no mercado, não importa a idade, se é criança, se é jovem, se é senhor, senhora, não importa, a senhorinha do mercado, o atendente do posto de gasolina, o cara que te fechou no trânsito, pregue a palavra, convide, fale de Jesus, sejam corajosos. Como diz a palavra lá em Josué, se forte e corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, caminhe nessa palavra e ninguém poderá te resistir nenhum dia da sua vida. Então vai e prega a palavra, convide pessoas, porque assim como no dia que meu filho foi apresentado no hotel, o Liam foi apresentado na igreja, lá numa reunião no hotel,
O hotel já não comportava a quantidade de pessoas, tinha gente que tinha que ficar de pé porque não tinha cadeira suficiente. Seja assim também nesse lugar, que chegue um dia aí, e não muito longe, que nas reuniões pessoas terão que ficar de pé, porque todas as cadeiras estarão cheias de pessoas que entregaram suas vidas para Jesus e amam Jesus apaixonadamente. Pregue a palavra, corrija, ensina e exorta a tempo e fora de tempo. Preguem a palavra. Que os irmãos e aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, que nos ouvem, saibam que a importância de nós sermos verdadeiramente cristãos. Não só ter o nome cristão, mas realmente sermos cristãos. Buscarmos ao Senhor Jesus, buscarmos a vontade dEle para a nossa vida. E não nos preocuparmos, porque às vezes você acha que é muito grande, que é algo que você não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele está conosco em cada momento do nosso caminhar. A obra é dEle. Então, Ele está ali, é Ele quem levanta, é Ele quem capacita, é Ele quem unge, é Ele quem nos dá força quando estamos fracos. Mas vale a pena ser cristão. Então, que você que está ouvindo, né, esse comentário, essa pergunta, essa entrevista, você possa realmente ser cristão de verdade. Buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? Que essa igreja possa fazer isso, né? Ter sede de buscar o Senhor, ter sede de vir orar, ter sede de ouvir a palavra de Deus, né? Porque eu sei que o Senhor vai dar um derramar tão grande do Espírito dEle nesse projeto, e no projeto dEle, no mundo inteiro, o Senhor vai dar um derramar, e aqueles que verdadeiramente são cristãos, aqueles que verdadeiramente estão ali fazendo a obra do Senhor, vão experimentar algo sobrenatural de Deus, né? Então, e vão fazer a diferença. Então, o cristão é aquele que faz a diferença. Que você possa fazer a diferença onde você está, ajudando, amando, falando da palavra de Deus, falando em primeiro lugar com suas atitudes, da palavra de Deus e resgatando vidas das trevas. Que se eu fosse, assim, é lógico, nós falamos sobre nós estarmos aqui e edificarmos vidas, né? Mas precisamos nos dispor para pregarmos a palavra de Deus, porque como que vão ouvir se não há quem pregue, como diz a palavra, não é isso? Então nós precisamos pregar a palavra de Deus para que vidas sejam resgatadas das trevas, e aí sim, a edificação, o caminhar com Deus. Então esse é o recado que eu deixo para a igreja, que o amor de Deus esteja no seu coração, né? Que aquilo pelo qual Jesus morreu, que são as vidas e as almas, né, não sejam esquecidos, não seja esquecido esse projeto dele, mas que você faça parte, esteja dentro desse projeto. Que vocês possam trabalhar, em primeiro lugar, crendo que é para o Senhor. Em segundo lugar, é claro que vocês fazem parte de um ministério, né, de diversos ministérios. O Sr. Marco Coelho diz que ministério significa rupereta. Rupereta significa alguém que está à frente, abrindo caminho para que aqueles que estão acompanhando possam passar. Eu creio que vocês estão aqui como alguém que está abrindo caminhos. Que vocês possam fazer sempre o melhor. Vocês possam fazer sempre aquilo que vai exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todos são igualmente importantes. Toda obra que vocês fazem igualmente é importante. E eu quero deixar uma palavra para a liderança da igreja. Sabe, nós vamos caminhar juntos. Sem vocês a obra não acontece. Sem vocês
é muito difícil subir lá e pregar. Porque isso acontece porque tem alguém na porta da igreja, tem alguém no meio da igreja, tem alguém cuidando da transmissão, da filmagem, das ofertas, das crianças, da cozinha. Né? Isso só pode acontecer porque os irmãos e as irmãs estão trabalhando para fazer a obra de Deus. Então vocês são muito importantes. Deus chamou cada um de vocês, cada um no seu lugar, para fazer a obra de Deus. Eu amo vocês. É maravilhoso fazer a obra de Deus com vocês. Eu quero dizer o seguinte, eu não poderia estar mais orgulhoso e mais feliz dos irmãos da liderança que eu tenho caminhando comigo. Eu não poderia, porque eu sei que foi Deus que colocou. Foi Ele que colocou. Eu quero dizer que é o seguinte, gente, é uma honra caminhar com vocês. Meu coração se enche de alegria. É uma honra caminhar com vocês. E eu creio que a palavra que Deus coloca no meu coração é que nós prossigamos juntos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa eternidade. Nós vamos caminhar juntos até Jesus voltar e aqueles que vierem após nós, e nós vamos nos encontrar lá em nome de Jesus. Ele disse, essa obra é possível. É porque eu tenho uma esposa que me dá um suporte, uma filha maravilhosa, que caminha comigo, um genro muito abençoado, que está junto, me ajudando a ensinar e aprender a palavra de Deus. E graças a Deus, eu tenho uma netinha de quase 2 meses, falei 2 meses amanhã, que é uma bênção, a Estherzinha, é uma fofinha, é uma graça, um cumprimento da palavra de Deus. Eu precisaria muito deixar isso registrado aqui, nessa nossa conversa. E agora, uma palavra para os irmãos e para toda a igreja. Você estava perguntando e eu estava pedindo para o Espírito Santo me ajudar a responder. Estava aqui quietinho, eu falei, Espírito Santo, me ajuda a responder. Né? Irmãos, povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que estão assistindo agora, amo vocês. Amo vocês em nome de Jesus. Essa obra veio do coração de Deus. E nós vamos continuar fazendo juntos essa obra. O maior desejo do nosso coração, eu sei que é de vocês também, é que nós tenhamos crianças cada vez mais aqui libertas, sabe? Famílias transformadas, casais restaurados, famílias abençoadas, jovens derramados na presença do Senhor, se prostrando na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, idosos, sabe, como diz a palavra de Deus, tendo sonhos, sendo renovados, sendo abençoados pelo Senhor. O desejo do nosso coração é que esta igreja cresça, não somente em quantidade, mas seja cheia de gente, cheia do Espírito Santo, transformada, salva. A minha mensagem para vocês é que eu amo vocês, eu amo fazer a obra de Deus, eu amo falar de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu amo amar vocês, eu amo cuidar de vocês, sabe? Eu creio que o pastor tem que fazer isso, dar a vida pelas ovelhas, e nós vamos continuar juntos nessa obra, eu creio, e que o Senhor fará grandes coisas como já tem feito no nosso meio, em nome de Jesus. Obrigado. Estamos comemorando 10 anos do Projeto Recomeçar, uma década de transformações e recomeços. Parabéns, Projeto Recomeçar! Parabéns, Projeto Recomeçar. E agora 1, 2, 3, nós amamos vocês, beleza? 1, 2, 3, nós amamos vocês! Faltou você, cara! O Projeto Recomeçar entrou nas nossas vidas quando os cultos ainda eram feitos no hotel, em uma época que nós estávamos com uma crise conjugal muito grande. E Deus usou fortemente a vida dos pastores e nos ajudaram a mudar a nossa vida, nosso casamento. E é por isso que nós somos eternamente gratos e somos muito felizes de podermos fazer parte. Nós somos Projeto Recomeçar. Pastor Ney, pastora Filomena, nós amamos vocês. Projeto, nós amamos vocês. Vocês fazem parte da nossa vida. 10, 20, 30 anos até a volta de Jesus. Amamos vocês. Saudades, viu? Graças a Deus que está fazendo 10 anos o projeto, que faça 20, 30, 50 e cada vez ele aumente mais, porque é bom ver quando almas são salvas, quando se voltam para o Senhor. Eu queria trazer à memória duas coisas que me marcaram muito dentro do projeto Recomeçar. A primeira delas foi os nossos estudos com os jovens, que foram um tempo muito lindo de 2,
cerca de 2 anos de muito estudo, de muita palavra de Deus, de muito preparo dos jovens, e isso foi fabuloso. E outra foram 2 viagens missionárias que nós fizemos a Moçambique, e nas 2 houve uma enorme participação com recursos do Projeto Recomeçar. Poderia citar a última agora, de 2023, em que o Projeto Recomeçar ajudou na construção de uma igreja no meio do mato. Uma igreja que fica em Mucombese, em Moçambique, e que literalmente está dentro da selva, está dentro de uma floresta. Para chegar é um difícil acesso, e os irmãos lá tiveram a oportunidade de ter uma igreja. Esses 2 momentos que são marcantes. Eu quero desejar ao Projeto Recomeçar não apenas feliz aniversário, mas que Deus possa dar 10, 20, 30, 100 anos ao projeto, que o projeto continue sendo genuíno por toda a sua história. Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos vocês. Bem, o que eu tenho para falar é que Deus abençoe muito a vida do pastor Ney, da pastora Mena, continue capacitando, que realmente não, né, a gente sabe que não é fácil a vida de pastorado, e para a igreja também, que continue firme, buscando sempre, principalmente na palavra, na Bíblia, que é a principal fonte. Parabéns a toda a igreja, todos os irmãos, amo vocês, e é isso, fiquem com Deus, e que venha mais um ano cheio de vitórias, vidas convertidas, transformadas, famílias restauradas, corações, mentes, almas libertas do poder das trevas, evangelismos, conversões, transformações, eventos, missões, não importa o que tenha preparado para o ano que vem, para o próximo mais um ano de Projeto Recomeçar. Eu sei que o que o Senhor preparou não chegou ao coração humano, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que o Senhor tem preparado para vocês como igreja, para nós como igreja, porque eu sou um pedacinho de vocês aqui. Amo vocês, um beijo, parabéns, pastor, pastora, e a toda a liderança, todos os amigos. Amo vocês, fiquem com Deus. Um beijo. Graças e paz, Projeto Recomeçar, Alexandre e família aqui de Recife. Eu amo toda a família, tá bom, da igreja do Projeto Recomeçar. Tenho o Ney como um grande amigo, um grande irmão em Cristo, e eu sinto saudade, né, de todos da família Recomeçar. As nossas reuniões, e sempre que estou em São Paulo, faço questão de estarmos nas reuniões aí com vocês às terças e quintas. Tá? A minha vinda para cá foi fruto de uma oração de uma terça-feira. É uma resposta de Deus para a gente vir aqui. Graças a Deus. Amo muito vocês. Olá, minha igreja linda do coração fazendo aniversário. Parabéns para o Projeto Recomeçar. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou do Ministério do Abraço, a Marcinha. Recebo todos com muito amor. Como eu fui recebida aqui há 6 anos atrás, quando eu vi a primeira vez. O projeto mudou. Eu sempre orei para Deus me trazer uma segunda família, onde eu pudesse ter amor, ser acolhida. E aqui estou eu. Eu sou muito grata a Deus pelo Projeto Recomeçar. E eu quero parabenizar a nossa igreja, que é a minha segunda casa, que eu amo as pessoas, todas as pessoas que estão na igreja, os membros, as pessoas que me acolheram. Eu amo muito estar aqui. E eu quero parabenizar e quero que vocês recebam o meu abraço, o meu amor e o meu carinho. Projeto Recomeçar. Feliz aniversário! Primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou a fazer esse documentário. Ao Gustavo, a Isa, o Rogério, que estão aqui atrás das câmeras, ao pastor Ney e a pastora por encorajar a gente a fazer. Não é a primeira vez que a gente faz algo nesse estilo aqui na igreja, no audiovisual, né? A gente já fez a conferência, as 2 conferências, e o meu desejo é continuar fazendo mais ainda. Porque do mesmo jeito que eu vim para ajudar com o meu trabalho, hoje eu quero que o que a gente faça aqui dentro alcance o mundo e alcance pessoas. Porque isso aqui é uma prova de tudo que a gente faz aqui dentro. Igreja do Senhor, eu vou orar por vocês. E quero expressar minha gratidão a Deus pela vida de cada um. Pai querido, eu oro, Senhor, pela Igreja do Senhor, aqui no Projeto Recomeçar.
Ó Deus, sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. Ó Deus, para que o Senhor continue, ó Deus, operando na vida deste povo, ó Deus. Ó Deus, trabalhando na vida de cada irmão, de cada irmã, derramando do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Deus, trazendo, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos ministérios desta igreja, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Pai, abençoando as nossas crianças, Senhor. Ó Deus, salvando poderosamente a vida deles, salvando e restaurando e resgatando os nossos jovens, Senhor, restaurando famílias, Pai, maridos e mulheres com seus filhos, que as famílias que muitas vezes chegam, ó Pai, destruídas, continuem sendo restauradas e abençoadas em nome de Jesus. Abençoe, Pai, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os idosos, Senhor, todas as pessoas desta igreja, Pai, em cada momento. Esta é a minha oração, Pai. A minha oração é para que nós possamos crescer em Cristo. É para que nós possamos viver uma vida abundante em Cristo, ó Pai. E naquele dia nós poderemos juntos nos encontrar na glória em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, te agradeço por tudo isso. E receba a Tua bênção e abençoa a igreja do Senhor. Em nome de Jesus.